Você prometeu, não para ninguém, não escreveu, não falou em voz alta, mas prometeu. Prometeu que desta vez seria diferente, que não iria repetir o mesmo ciclo, que não deixaria os dias passarem como sempre passam. E mesmo assim, aqui está você. Não porque seja fraco, não porque não tenha potencial, mas porque existe um momento na vida em que a pessoa percebe algo desconfortável. Não é a falta de capacidade que impede o avanço, é a quebra silenciosa de compromissos internos. Aqueles que ninguém vê, aqueles que não geram aplausos quando são mantidos, mas corroem tudo quando são quebrados. A maioria vive achando que o problema está no mundo, nas circunstâncias, no tempo, na sorte. Poucos têm coragem de encarar a verdade crua. O maior peso que alguém carrega não é a dificuldade, é a própria inconsistência. Porque quando você quebra uma promessa feita a outra pessoa, pode até se explicar. Mas quando quebra uma promessa feita a si, algo se rompe por dentro. Não faz barulho, não sangra, mas enfraquece. Aos poucos, a confiança interna desaparece. E sem confiança interna, não existe força externa que sustente uma mudança real. A vida não cobra talento primeiro, cobra presença, cobra execução, cobra a capacidade de fazer mesmo quando não há vontade, mesmo quando não há motivação, mesmo quando ninguém está observando. Todo mundo quer o resultado final. Poucos querem o processo silencioso. Poucos querem acordar sem aplauso, sem certeza, sem garantias. O problema nunca foi não saber o que fazer. O problema é fazer quando não se sente nada, quando não há empolgação, quando não há esperança visível. Porque é exatamente aí que a identidade verdadeira se revela. Não nos dias bons, mas nos dias comuns, nos dias difíceis, nos dias em que desistir parece razoável. E é nesse ponto que tudo começa ou termina. Não com um evento grandioso, mas com uma decisão simples: manter ou quebrar mais uma promessa. Existe uma mentira confortável que muita gente aceita para sobreviver emocionalmente. A ideia de que a dor é um sinal de que algo está errado. Não é. Dor é sinal de crescimento. Dor é o aviso de que você saiu do lugar comum. O caminho fácil nunca construiu nada duradouro. O desconforto é o preço da evolução. Todos os dias, sem exceção, existe uma escolha invisível sendo feita. Não é a escolha de grandes decisões, mas de pequenas atitudes. Levantar ou adiar, começar ou empurrar, executar ou justificar. O corpo pode até reclamar, a mente pode até resistir, mas existe algo mais forte do que ambos: a decisão consciente de continuar. A maioria das pessoas vive esperando sentir vontade para agir. Pessoas que constroem algo aprendem o contrário, agem para que a vontade apareça depois. Não se trata de ser especial, iluminado ou diferente. Trata-se de disciplina emocional, de entender que a mente vai tentar negociar, criar desculpas, oferecer atalhos, e se você aceitar essas negociações, vai viver uma vida inteira cheia de potencial não utilizado. O mundo não recompensa intenção, recompensa consistência. Não importa quantas vezes você já caiu, o que importa é quantas vezes decidiu levantar mesmo cansado. Não importa o quanto demorou para perceber, o que importa é o que faz agora com essa consciência. A dor que você sente hoje não é um castigo, é um convite para se tornar alguém que aguenta mais, sustenta mais, executa mais. Todo o processo de transformação exige sacrifício, não existe exceção. Quem tenta pular essa etapa acaba pagando um preço ainda maior depois: arrependimento. A vida não pergunta se você está pronto, ela simplesmente exige resposta. E responder não significa entender tudo, significa avançar apesar da confusão. Pessoas que vencem não são aquelas que nunca duvidam, mas aquelas que continuam mesmo duvidando. O segredo nunca esteve escondido. Ele sempre foi simples demais para ser aceito. Fazer o que precisa ser feito, todos os dias, sem negociar com a própria mente. Não é glamour, não é inspirador o tempo todo, é repetitivo, é solitário, é cansativo, mas funciona. Funciona porque constrói algo que ninguém pode tirar: identidade. Quando você prova para si que é capaz de continuar, algo muda. A confiança deixa de depender de resultados externos. Ela passa a vir da certeza interna de que, independentemente do cenário, você não abandona a própria palavra.
Existe um ponto em que a pessoa precisa parar de romantizar o próprio sofrimento e começar a utilizá-lo como combustível. Dor acumulada que não é canalizada vira peso. Dor usada com consciência vira força. Tudo o que aconteceu até aqui não foi em vão. Mesmo os erros, mesmo as quedas, mesmo as decisões mal feitas, nada disso te desqualifica. Pelo contrário, a experiência real não nasce do acerto constante, nasce da correção contínua. O passado não define limites, define aprendizado. A maior armadilha é acreditar que certas pessoas nasceram prontas, enquanto outras nasceram atrasadas. Isso não existe. O que existe são pessoas que aprenderam a insistir quando a maioria desistiu. Existe um momento em que a pessoa percebe que ninguém virá resgatar, ninguém virá empurrar, ninguém virá fazer por ela. E isso, longe de ser cruel, é libertador. Porque quando você entende que tudo depende da sua resposta, você recupera o controle. A responsabilidade deixa de ser um fardo e passa a ser uma ferramenta. Não é sobre carregar o mundo nas costas, é sobre carregar a própria decisão. Existem dias em que a mente vai gritar para parar, vai lembrar de falhas passadas, vai apontar comparações, vai tentar convencer de que não vale a pena. Esses dias não são sinal de fraqueza, são testes. Testes de identidade. Quem você é quando ninguém está vendo? Quem você é quando não há recompensa imediata? Quem você é quando o cansaço fala mais alto que o entusiasmo? É fácil manter disciplina quando tudo está funcionando. Difícil é manter quando nada parece andar. É aí que a maioria quebra. Não porque não consegue, mas porque para de tentar. O progresso real é invisível no início. Ninguém vê, ninguém aplaude, mas ele está acontecendo. Cada ação consistente constrói algo interno que não se perde. Existe um momento em que a pessoa deixa de agir por motivação e passa a agir por compromisso. Esse é o divisor de águas. Compromisso não depende de emoção. Compromisso existe mesmo quando não se sente nada. Quem aprende isso ganha vantagem silenciosa. Enquanto outros oscilam, você avança. Enquanto outros reclamam, você executa. Não se trata de ser melhor do que ninguém. Trata-se de ser melhor do que ontem. A comparação que destrói é externa. A comparação que constrói é interna. O mundo respeita quem se respeita o suficiente para não abandonar o próprio processo. Em algum momento, você vai perceber que a vida não responde a pedidos, responde a postura. Não importa o quanto você queira algo se a sua rotina diz o contrário. A rotina sempre revela a verdade. Não existe auto-engano que dure muito tempo quando confrontado com a repetição diária. O corpo aprende, a mente aprende, o ambiente responde, mas tudo começa com a decisão de não parar no meio do caminho. A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade, falha por cansaço mental. Desistem antes de colher. Desistem quando o processo ainda está formando raiz. Resultados profundos levam tempo e tempo exige paciência ativa, não espera passiva. Existe uma diferença enorme entre descansar e desistir. Descansar é estratégico, desistir é emocional. Quem constrói algo aprende a reconhecer essa diferença. Aprende a pausar sem abandonar. Aprende a ajustar sem recuar. Aprende a continuar mesmo sem garantias. A confiança real não vem de saber que vai dar certo. Vem de saber que você aguenta continuar mesmo se não der. Isso muda tudo. Quando você para de condicionar sua ação ao resultado, você se torna imparável, porque nada externo controla mais suas decisões. O medo perde força. A ansiedade diminui, a execução aumenta. A vida começa a responder de outra forma quando percebe que você não está brincando. Não é sobre intensidade ocasional, é sobre constância brutal. Pequenos avanços diários constroem algo que explosões de esforço nunca constroem. O tempo passa de qualquer forma. A diferença está no que você constrói enquanto ele passa. A cada dia em que você escolhe agir, apesar da resistência, você se afasta um pouco mais da versão que desistia fácil e se aproxima da versão que sustenta. Essa versão não surge do nada. Ela é construída decisão após decisão, sem drama, sem anúncio, apenas execução.
Chega um momento em que a pessoa entende que não pode mais viver reagindo ao que sente. Emoções são passageiras, vontade oscila, motivação some. Se a vida for conduzida apenas pelo que é confortável, ela vai encolher. A maturidade começa quando se entende que fazer o que precisa ser feito não depende de estar bem, depende de decisão. A maior liberdade que alguém pode conquistar é a capacidade de agir mesmo quando tudo dentro pede para parar. Não porque seja fácil, mas porque é necessário. A disciplina não nasce da força, nasce da clareza. Clareza de que cada dia desperdiçado custa algo que não volta. O tempo não negocia, ele passa. E enquanto passa, ele cobra. Cobra na forma de arrependimento, de frustração, de sensação de potencial não vivido. Não existe pior dor do que olhar para trás e perceber que a maioria das batalhas foi perdida não por derrota, mas por abandono. A vida não exige perfeição, exige presença, exige constância, exige alguém que continue mesmo sem aplauso, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem resultado imediato. Quem aprende a continuar quando ninguém está vendo, desenvolve uma força que não depende de validação. Essa força muda a postura, muda o olhar, muda a forma como os problemas são enfrentados. O que antes parecia grande, começa a parecer administrável. O que antes paralisava, começa a ser enfrentado. Não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. Existe um ponto em que a pessoa para de pedir sinais e começa a se tornar o próprio sinal. Não espera mais motivação, cria movimento. Não espera confiança, constrói competência. Não espera circunstâncias ideais. Faz do cenário atual o campo de treino. É assim que se constrói algo real. Não com promessas grandiosas, mas com ações repetidas, todos os dias, mesmo quando dói, mesmo quando cansa, mesmo quando ninguém percebe. Existe um tipo de dor que ensina e existe um tipo de dor que transforma. A diferença está na forma como você responde a ela. Quando algo dá errado, existem duas reações possíveis: justificar ou ajustar. Justificar mantém a pessoa no mesmo lugar. Ajustar cria evolução. A maioria gasta energia tentando explicar por que não conseguiu. Pessoas que avançam gastam energia descobrindo como melhorar. O erro não é o fim do caminho, é parte do processo. Quem tenta evitar todo erro nunca constrói nada sólido. O crescimento real exige confronto interno, exige olhar para os próprios hábitos, para as próprias escolhas, para as próprias desculpas e assumir o que precisa mudar. Não é confortável, não é agradável, mas é libertador, porque a partir desse ponto você deixa de ser refém das circunstâncias. Você entende que não controla tudo o que acontece, mas controla a resposta. E a resposta é o que define o próximo nível. A vida não muda de uma vez. Ela muda quando pequenas decisões começam a se alinhar com um objetivo maior. A repetição cria identidade. Aquilo que você faz todos os dias, mesmo sem perceber, está te moldando. Se você repete desculpas, se torna alguém que desiste fácil. Se você repete ações difíceis, se torna alguém confiável. Confiável para si mesmo. E isso é raro. A maioria não confia nem na própria palavra. Diz que vai começar e não começa. Diz que vai continuar e para. Com o tempo, essa quebra constante gera um ruído interno. A pessoa para de acreditar em si. E quando isso acontece, qualquer desafio parece maior do que realmente é. Reconstruir essa confiança não exige milagres. Exige constância. Exige cumprir o que foi combinado, mesmo que seja pequeno. Pequenas vitórias restauram algo que parecia perdido. E quando isso acontece, a postura muda. A forma de falar muda. A forma de andar muda. Não por arrogância, mas por coerência. Você começa a se alinhar com aquilo que diz. E quando palavra e ação se encontram, a vida responde. Existe uma fase em que a pessoa precisa aceitar que crescer é muitas vezes caminhar sem companhia. Nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai apoiar, nem todo mundo vai torcer. E isso não é um problema. O erro está em esperar aprovação para agir. Quem depende de aprovação externa vive limitado ao conforto alheio. Quem decide avançar precisa estar disposto a ser mal interpretado. Precisa estar disposto a ouvir silêncio onde esperava aplauso.
Precisa estar disposto a continuar mesmo quando ninguém percebe o esforço. O processo real é silencioso. Ele acontece longe das câmeras, longe dos discursos, longe das promessas públicas. Ele acontece nos dias comuns, nos dias em que nada extraordinário acontece. Mas você escolhe não parar. É fácil se empolgar no início. Difícil é manter quando o brilho acaba. E é exatamente nesse ponto que a maioria abandona. Não porque não consegue, mas porque confunde cansaço com incapacidade. Cansaço passa. Incapacidade é construída quando você desiste repetidamente. Quem aprende a atravessar o cansaço descobre uma camada de força que não sabia que existia. Descobre que o limite era mais mental do que real. Descobre que o corpo acompanha quando a decisão é firme. A mente pode reclamar, mas ela se adapta. O problema não é sentir vontade de parar. O problema é obedecer essa vontade todas as vezes. Cada vez que você continua apesar dela, você amplia sua margem. E essa margem é o que separa quem constrói de quem apenas começa. Não existe caminho sem desconforto. Existe apenas escolha de desconforto. O desconforto da disciplina ou o desconforto do arrependimento. Um constrói, o outro consome. Há um instante em que tudo fica pesado ao mesmo tempo. A motivação some, o cansaço se acumula, as dúvidas gritam. O progresso parece invisível. Esse é o ponto que define tudo. Não é o começo, não é o planejamento, não é o entusiasmo inicial. É esse instante. Porque aqui, desistir parece lógico. Aqui, parar parece justificável. Aqui, ninguém te julgaria por abandonar. E é exatamente por isso que continuar muda tudo. Porque quando você atravessa esse momento, algo interno se reorganiza. Você percebe que não depende de sentir para agir. Você percebe que consegue sustentar mesmo quando dói. Esse entendimento muda a relação com a vida. Os problemas não somem, mas perdem o poder de paralisar. Você passa a se ver como alguém que aguenta, alguém que não foge no primeiro sinal de dificuldade, alguém que permanece, e essa identidade começa a refletir em tudo, no trabalho, nos relacionamentos, nas escolhas. A confiança deixa de ser frágil, ela passa a ser construída sobre experiência real, não sobre esperança, não sobre discurso, sobre vivência. Você lembra de cada dia em que quis parar e não parou, cada dia em que pensou em desistir e continuou. Isso cria uma base interna que ninguém tira. A vida pode testar de várias formas. Pode atrasar, pode dificultar, pode surpreender negativamente. Mas quando você já provou para si que não abandona, nada disso te destrói. Pode doer, pode cansar, mas não quebra. Esse é o ponto em que a pessoa deixa de sobreviver e começa a conduzir. Não porque tudo está sob controle, mas porque a resposta está. E então chega um momento de silêncio. Não o silêncio vazio, mas o silêncio de quem entende. Entende que não precisa provar nada para ninguém. Entende que o caminho continua exigindo esforço, mas agora existe clareza. Clareza de que cada dia importa, de que cada escolha pesa, de que cada atitude constrói algo maior do que o resultado imediato. Você não precisa correr, precisa continuar. Não precisa se comparar, precisa se alinhar. A vida não muda da noite para o dia, mas ela responde à constância. Sempre respondeu. Você não chegou até aqui por acaso. Chegou porque existe algo em você que não aceita viver no automático. Algo que incomoda, algo que pede mais. Ignorar isso é mais doloroso do que enfrentar o processo. O caminho não promete facilidade, promete coerência. E coerência traz paz. A paz de saber que você está fazendo o que precisa ser feito, mesmo sem aplauso, mesmo sem garantia, mesmo sem certeza absoluta. Você aprende a confiar no processo porque você se tornou alguém confiável dentro dele. O futuro não exige perfeição, exige continuidade, um dia após o outro, uma decisão após a outra. E quando você entende isso, o peso diminui. Não porque ficou fácil, mas porque ficou claro. Continuar não é heroísmo, é compromisso. E compromisso, quando sustentado, transforma qualquer trajetória.